Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do crente docente para essa lição de número 13 sobre Malaquias, o sol da justiça vem aí. Essa lição que encerra o nosso trimestre, encerra nossas atividades nesse período de 3 meses, mas que abre as portas para um novo trimestre. Temos aí muitas novidades no canal Crente Docente, queremos compartilhar com vocês. Primeira novidade que eu quero compartilhar com vocês é que agora, no mês de outubro, de 12 a 16 de outubro, teremos a Semana do Crente Docente, uma semana inteira com convidados especiais, sorteio de livros e muito mais. Você que não segue o nosso Instagram, vai lá, @crentedocente no Instagram, para você ficar por dentro dessa novidade. Semana do Crente Docente, algo que Deus colocou em nosso coração para poder abençoar a sua vida. Você que milita aí na docência do ensino bíblico, você pode nos acompanhar nessa semana e poder participar aí, podendo ganhar livros e podendo ser instruído por grandes mestres que estarão conosco aí nessa semana. A outra novidade é que no nosso próximo trimestre, além das lições que nós temos aqui da editora Central Gospel, nós também teremos as lições da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então, fique ligado nessas novidades, porque durante a semana você vai ter muito conteúdo no Crente Docente. Às sextas-feiras, às 16 horas, o já tradicional CDcast aqui com a revista da Central Gospel, e quarta-feira, 18 horas, as lições da CPAD, tá bom? Fica aí ligado, que você possa usufruir de tudo que o canal do Crente Docente está proporcionando para você. Vamos então à lição de número 13, Malaquias, o sol da justiça vem aí. Antes de qualquer coisa, precisamos entender um pouco sobre algumas questões introdutórias acerca de Malaquias. Primeiro que, dentre os livros pós-exílicos, Ageu, Zacarias, Malaquias ele é o terceiro livro desse grupo de livros pós-exílicos. Esse período é um período muito importante para a nação de Israel, um período de volta de cativeiro, um período de reconstrução, e por isso esse livro ele pode ter sido escrito assim aproximadamente entre 450 e 420 a.C., e é o livro que encerra o cânon do Antigo Testamento. Então isso significa que dentro da composição dos livros do Antigo Testamento, Malaquias é o livro que nessa composição encerra ali o cânon sagrado no Antigo Testamento. Então a ideia central da mensagem de Malaquias é que ele vai denunciar o estado precário que se encontra a nação de Israel. Então você percebe que mesmo havendo um período de instrução divina que foi desenvolvida por intermédio do cativeiro, o povo volta desse cativeiro, mas o povo ainda se encontra em estado precário, e não somente na vida espiritual, mas na sua vida moral, na vida religiosa como um todo. Isso fazendo com que os judeus, eles de alguma forma percam a sensibilidade sobre o amor de Deus. Eles não conseguem compreender o amor de Deus e muito menos conseguem amar a Deus da mesma forma com que Deus os ama. Óbvio que isso é impossível, o ser humano conseguir amar a Deus na dimensão com que Ele nos ama, mas o povo tinha ali perdido a noção do quanto Deus desprendia da sua vontade para poder fazer o bem ao povo, e o povo não entendia as instruções, não entendia as correções de Deus e muito menos como Deus estava manifestando o seu amor. Algumas características do livro de Malaquias vai nos direcionar acerca daquilo que precisamos aprender sobre essa temática. Primeiro, nós temos as figuras de Zorobabel, Esdras, Neemias, que são personagens desse momento pós-exílico. Interessante porque esse é um momento onde há reconstrução do templo, há os muros reconstruídos, há uma ordem cívica
instaurada na nação. Então a nação ela volta aos cultos, a nação volta a ter identidade e de alguma forma a nação ela volta a ter uma normalidade social, né? Então o povo, mesmo vivenciando toda essa restauração, eles de alguma forma permaneciam nos antigos pecados. Então por conta disso, Deus vai levantar o seu mensageiro Malaquias para que ele possa levar uma palavra profética e combater. Combater o quê? O que Malaquias combateu em si na sua mensagem? Primeiro, a incredulidade. Um povo que não mais cria na soberania de Deus, na maneira com que Deus agia, na maneira com que Deus poderia fazer e até fez para seu povo. Um povo que vivia na avareza, então esse é outro combate de Malaquias. E a outra é a questão da infidelidade sexual. Mais à frente nós vamos compreender um pouco sobre cada um desses pontos por conta de detalhes que estão postos na lição. Então Malaquias ele vai aplicar a sua mensagem de uma maneira muito interessante. Por quê? Malaquias ali ele vai dar uma mensagem que parece uma espécie de debate imaginário. Então ele vai usar isso, que é um artifício retórico, né? Então quando ele esboça um diálogo argumentativo entre Deus e o povo, ele vai fazendo com que haja esse debate. Então é basicamente da seguinte forma que isso acontece. Deus ele vai expor sempre sua questão ao povo. Então Deus vai trazer ao povo uma questão ligada ao enredo, ao cenário que o povo está inserido e das iniquidades do povo. Depois o povo de alguma forma responde com uma pergunta. Então você já viu isso muitas vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ligado aos acontecimentos da vida de Jesus, essa linha de retórica, onde a resposta é uma pergunta. E a outra questão que está envolvida nesse estilo de diálogo argumentativo é que Deus, ao final, ele vai responder com uma mensagem de desafio. Então, Deus ele vai proporcionar sempre uma oportunidade ao povo para que o povo possa se redimir, que o povo possa se arrepender e que o povo possa cumprir esse desafio que é lançado. Interessante porque o ambiente político religioso que envolve todo esse cenário de Malaquias está muito envolvido ao que a gente vê no livro de Neemias. Neemias, na verdade, é quem está ali nesse momento de governo. Você tem uma ideia, quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, a gente pode entender algo interessante, né? Embora Neemias fosse judeu, ele pertencia à corte de Artaxerxes I, né? Então o imperador persa ele comissionou Neemias para poder exercer o governo em Jerusalém. Então você vê que o povo volta do cativeiro, mas ainda de alguma forma existe aí um poderio do Império Persa sobre o povo de Israel. Então Neemias ali ele está vinculado a esse imperador persa, o Artaxerxes I, e ele vai exercer esse cargo de uma maneira comissionada. Então esse governo de Neemias ele vai durar 12 anos, então durante 12 anos Neemias vai estar ligado a esse governo, e é nesse período que a gente consegue abarcar a ideia do contexto do profeta Malaquias. É interessante porque esse momento é o momento que Esdras restaurou o culto, tá? Então quando a gente lê o livro de Esdras, a gente vê que no encaixe desse contexto há a restauração do culto. Neemias restaura os muros de Jerusalém. Então quando a gente lê Neemias e Esdras, a gente consegue compreender o cenário pós-exílico. Então esses dois eles buscaram seguir de alguma forma as tradições que eram feitas. Eles se preocupam não somente em manter, mas restaurar essas tradições. Mas você vai analisar a história, você vai ver que o culto, por exemplo, que contava com a aprovação de Deus inicialmente, isso durou por pouco tempo. Então você vê que o povo ele acata a ideia do acontecimento, a ideia da instrução de Deus, a ideia da justiça de Deus com todo o período que eles passaram no cativeiro,
há uma restauração religiosa no sentido de prestação de culto a Deus. Deus acata esse culto, essa adoração, mas isso dura muito pouco tempo. Por que isso dura muito pouco tempo? Porque eles não se mantêm na obediência, não se mantêm dentro daquilo que é direcionado por Deus. Você tem uma ideia, judeus se casavam com mulheres que não eram hebreias nesse momento. Algo que é sempre condenado na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, principalmente os casamentos com mulheres estrangeiras, algo que trazia diversidade de cultura e atrapalhava toda a vontade de Deus. Então você vê que nesse momento, no cenário político e religioso, há muita confusão acerca de praticar os princípios de Deus. Então, dessa forma, o pecado ele aumenta e logo o povo fica distante de Deus. Eles não conseguiam perceber as causas espirituais que estavam por trás do quê? Dos acontecimentos. Então, você lê o capítulo 2 de Malaquias, você consegue perceber isso. O povo perde a percepção sobre a causa espiritual do que está acontecendo no cenário. Então você vê a quebra de princípios da palavra de Deus, da vontade de Deus, gera acontecimentos no cenário a qual nós estamos inseridos. Então leia o capítulo 2 de Malaquias para você perceber como que a falta de percepção das ações de Deus, da soberania de Deus, faz com que o povo perca a ideia de quão isso é espiritual, quão essas coisas fazem influência no mundo social de Israel. O livro de Malaquias ele tem um propósito, tá? Na verdade, alguns propósitos relacionados à sua mensagem. Primeiro, o profeta ele tenta ser alguém que aponta de maneira clara, com objetividade, todos aqueles males existentes diante do povo. Então, você vê que Malaquias ele vai trazer no seu conteúdo, naquilo que tem na sua mensagem, um apontamento claro, com objetividade. Malaquias ele não vai pegar, vamos dizer, linhas alegóricas no sentido de trazer figurativamente aquilo que é uma mensagem clara, direta. Então, muito nos chama a atenção como que essa ideia da mensagem de Malaquias faz a gente perceber que a história sempre se repete, principalmente quando a gente observa aí o livro de Malaquias. A gente consegue ver que todo esse período que nós estamos estudando sobre os profetas menores fazem a gente ter uma ideia de que, embora Deus a todo momento busque trazer ao povo uma maneira dele se redimir, do povo restaurar as suas condutas, o povo sempre volta para as mesmas práticas. Mas Deus busca sempre reparar. Nós vamos ver que não é diferente em Malaquias, que há sempre promessas muito maiores do que as promessas feitas para o tempo presente. Algo importante é que em Malaquias nós possuímos a ideia de 6 oráculos. Então o profeta ele vai ali descrever 6 oráculos. Primeiro, provavelmente você já compreendeu, esses oráculos são transmissões divinas para alguém que, validado por ele, pode mencionar essa palavra. Então, por exemplo, o oráculo é algo que Deus transmite a um homem que foi levantado propriamente por ele, para que isso seja validado, inclusive publicamente. Então, a ideia de que o profeta fala em nome de Deus e, através daquilo que ele fala, há um cumprimento por conta da soberania de Deus. Então, a gente vai ver que esses oráculos eles visavam claramente exortar, né? Então, o povo precisava ser exortado. Malaquias usou dos oráculos para exortar o povo. Nós vamos entender aqui que esses 6 oráculos vão ser, na verdade, característicos. Por exemplo, o primeiro, Deus promete vingar os inimigos. Então, Malaquias 1:4, nós vamos ver uma menção direta aos edomitas, que a gente já estudou em lições passadas, um povo que tinha uma ligação com Esaú, e aí você tem que entender toda a história bíblica para poder compreender isso, o apartamento desse povo ligado a Esaú, que vai de alguma forma ser uma oposição ao povo de Deus, vai de maneira soberba afrontar o povo de Deus. E aí em Malaquias Deus vai prometer vingar
né, o povo relacionado aos edomitas. Outra coisa que é outro oráculo é a questão da negligência no culto, porque os sacerdotes ali naquele momento já profanavam a Deus. Malaquias 1,13 vai deixar muito claro isso. Há uma profanação daquilo que são os princípios de Deus. Os sacerdotes, aqueles homens que deveriam ter toda a retidão espiritual para poder conduzir os trabalhos de levar o povo até Deus, eles estavam, na verdade, profanando a Deus, descumprindo princípios, descumprindo aquilo que era ordenamento de Deus. O outro oráculo estava ligado ao casamento misto, então havia um divórcio deliberado, os judeus se casavam com estrangeiras, então havia, como dito anteriormente, uma confusão em relação a essa questão de fidelidade sexual, a questão da identidade com o seu povo. Então havia uma mistura de cultura, havia uma mistura religiosa e, obviamente, havia ali um problema criado para a nação. O quarto oráculo falava sobre o enfado de Deus. Então Malaquias 2,17 vai dar uma ideia, né, se nós podemos falar assim de maneira figurativa, de alguma forma Deus ele se cansou de ouvir o povo dizer que ele não fazia justiça. Então veja, a indiferença do povo fazia com que eles não tivessem a percepção da justiça de Deus. Talvez eles queriam que a justiça de Deus os agradasse, mas Deus precisava cumprir o seu propósito, precisava cumprir a sua justiça no sentido de mostrar o verdadeiro caminho para o povo judeu e não aquilo que o povo insensível, já cauterizado pela sua vida espiritual, não conseguia perceber. O quinto oráculo do livro de Malaquias vai falar sobre algumas questões ligadas à nação não prosperar. Por quê? A nação não prosperava? Uma pergunta, e aí que temos que muitas das vezes fazer para nossas vidas. Por que não prosperamos? E aí lembre-se, prosperar não tem a ver com o acúmulo de riqueza, mas tem a ver com a boa utilização daquilo que Deus nos concede, tem a ver com a plena satisfação e honra daquilo que Deus nos entrega, daquilo que nós administramos. É óbvio, o povo nesse período ele não prosperava porque eles não devolviam dízimo, não ofertavam como deviam ofertar. Então Malaquias tenta despertar o povo também nessa área. Então muitas das vezes a gente não consegue ter a percepção do quanto Deus está nos abençoando também nessa área financeira, porque não observamos os princípios ligados ao dízimo, ligados às ofertas. Então é uma lição que o livro deixa para a gente. Se o povo não prosperava, é porque tinha uma motivação. E como dito, prosperar não significa o acúmulo de riqueza, mas significa o bom uso daquilo que Deus nos deu para administrar. Que você possa cumprir esse princípio na sua vida, que você possa dizimar, que você possa ofertar, que você possa cumprir os princípios ligados a essa área financeira, porque Deus certamente se encarregará de cumprir e de fazer com que o exercício desses princípios frutifique na sua vida. O sexto oráculo que temos no livro de Malaquias, ele está ligado ao ímpio e ao justo. Então a profecia ela vai tratar de alguma forma sobre a maldade humana, como que o ser humano age em relação ao outro, como que o ser humano se porta, até quando o ser humano ele pode ser mal, até quando Deus pode evitar que algum ser humano faça o mal. Bom, nós sabemos que esse povo que estava ali inserido, nem todos eles eram infiéis. Então, em relacionado a essa questão da maldade do ser humano, os remanescentes ali, vamos dizer, aqueles que ainda permaneciam fiéis a Deus, que ainda prestavam culto a Deus, eles questionavam a Deus sobre a validade, né, a valia da obediência. Por que isso? Eles queriam, de alguma forma, perguntar a Deus: bom, se os ímpios prosperam, por que nós que somos fiéis não prosperamos? Então, quando a gente lê Malaquias capítulo 3,
ali a partir do versículo 14, a gente vai ver esse questionamento. Mas uma lição fica para a gente. Os olhos estão todos voltados para o que é temporal. O povo que questiona Deus aqui, mesmo sendo um povo fiel, esse povo que questiona acerca da prosperidade, a dita prosperidade do ímpio, eles estão todos voltados para aquilo que é temporal, mas não estão vislumbrando aquilo que é eterno. Tenhamos os nossos olhos naquilo que é eterno. Devemos olhar para algumas coisas temporais, sim, mas não a nos prendermos ao que é temporal. O que é temporal já está falando, passa, não permanece, não cria raízes, mas aquilo que é eterno permanece para sempre. É algo com estrutura, é algo permanente, é algo com raiz. Então o povo, nesse sexto oráculo, vai receber uma mensagem nesse sentido, questionamento sobre o que é o bem e o que é o mal, porque o homem pratica o mal e por que o homem que pratica o mal ainda assim prospera. Essa lição de Malaquias, ela vai terminar, né, a abordagem com que a revista organiza essa lição, vai colocar nesse terceiro ponto da lição ligado às profecias futuras, as profecias sobre os eventos futuros. Então você vê, Malaquias ele vai profetizar num contexto onde a mensagem tem uma ligação direta com aquilo que é vivido, mas Deus vai usar a vida do profeta para falar sobre questões futuras, questões que ainda há de acontecer, questões que vão trazer exatamente o que falamos anteriormente, coisas eternas, coisas que não ficam no campo do temporal. Então existe aí 3 profecias dentro do livro de Malaquias que nos apontam para eventos futuros. O primeiro, ele vai falar sobre o Elias que havia de vir, né? Então ele faz uma menção aí em Malaquias 4:5 sobre João Batista. E aí quando a gente lê Mateus ali no capítulo 17, nós vamos perceber que há um cumprimento dessa palavra de Malaquias. O outro é sobre o sol da justiça, sobre o Messias. Então Malaquias 4:2 vai haver o sentido da profecia, João 4:26 vai haver o cumprimento da profecia. Você vê que essa profecia, que também se cumpre, ela é o título da lição, porque exatamente é o ponto de ligação da mensagem de Malaquias com os eventos futuros. Ainda podemos ver aquele que ainda há de se cumprir, o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4:5 vai fazer uma menção, uma alusão à grande tribulação. Então, são 3 profecias futuras, 2 que já se cumpriram e uma que há de se cumprir. O fato é que, apesar desse teor, né, severo que a mensagem de Malaquias ela tem, né, embora seja direta, objetiva, ela tem um teor de severidade. Então Malaquias ele vai além dessa severidade, ele vai trazer uma palavra de conforto para que aqueles que observam a palavra de Deus, temem a Deus, temem o nome de Deus, eles não possam ter dúvida de que o sol da justiça, né, que o profeta vai se referir, trata-se de Jesus. Jesus ele é o sol da justiça, ele é alguém que vem trazer justiça à terra, aquele que vem equalizar os acontecimentos na terra. Por isso, a nossa esperança está no sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa, dentro dessa pequena exposição sobre o livro de Malaquias, ter aprendido alguns detalhes, mas que isso seja o suficiente para você aguçar aí a sua vontade de buscar ainda mais sobre esse livro. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Estamos aqui de volta, aí depois dessa aula que encerra o trimestre, pedindo para que você venha seguir as redes sociais do Crente Docente,
para que você venha comentar aqui. Muitas das vezes recebemos mensagens aqui com elogios aos professores, às vezes alguns questionamentos. Quero dizer para você que toda mensagem é bem-vinda, seja ela de crítica, seja ela de elogio, porque todas elas compõem ali de maneira eficaz a análise sobre o trabalho que estamos desempenhando. Tá? Então a sua opinião aqui é sempre muito bem-vinda. Então peço para que você siga nossas redes sociais, fique atento aí no próximo trimestre, teremos as lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então vamos estar anunciando aí os temas, os dias e principalmente também estaremos anunciando a Semana do Crente Docente. Marca aí na sua agenda, de 12 a 16 de outubro, Semana do Crente Docente, tá? Muitos convidados especiais, sorteio de livros e uma semana que vai de fato marcar um novo momento aí para o canal Crente Docente, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero na próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe.